Está começando mais um Design Connect, diretamente do Brasil e Portugal. Com vocês, Rodrigo Lemes e Rafael Buriti, e convidados internacionais no Design Team. Seja bem-vindo a mais um episódio do Design Connect. A gente tá gravando igual dois loucos. E amanhã tem mais, né? Cara, amanhã tem dois. E a gente tá de dois em dois. Isso quando não tem três, já teve três. Ainda bem que a gente deu um descanso do Good Morning, que aí senão Nossa, era mais... é verdade. Porque tá assim, gente. Por que a gente tá fazendo todas essas gravações? Porque a gente vai entrar de férias do Design Team, né? Então eu não sei se esse vídeo aqui tá saindo antes ou depois das nossas férias. Mas a gente tá gravando. Foi gravado para isso. Foi gravado para isso. Mas então, ó, seja bem-vindo, tá? Bem-vinda, bem-vindo. Antes da gente começar essa conversa de hoje... A casa é sua, não, esse é outro programa, né? Aqui é Design Connect. Essa série aqui é de conversar com designers brasileiros que estão fora, sabe? Ou que estão fora morando, trabalhando para cá, morando fora. É isso. Que resolveram comprar esse desafio aí. Exato, porque a gente vai conversar, né, com um que mora fora e trabalha pro Brasil. Tipo você. A gente tem um aí na lista. Ah, é verdade, Tem. Mas tem um outro que é muito interessante, que ele dá aula, cara, lá fora, hein? É verdade. Ele se mudou e é professor de universidade. Nossa. Mas eu não consigo nem imaginar, tipo, a carga cognitiva. A gente precisa de umas dicas. Mas antes da gente começar o papo de hoje, não se esqueça, assina o Design Team, botão vermelho, subscribe, sininho. Entra no nosso Telegram, tá na descrição. Compartilha esse conteúdo no LinkedIn, no Instagram, marca a gente, TikTok. Comenta. E dá ideia de pessoas, de tema, de coisas. É isso, né? Vamos chamar o convidado? Vamos lá. Gilberto Proja, venha com a gente. Muito bom. Gilberto, Giba, cara, brigadão por você ter topado entrar nessa fria. Pois é. Não sei o que me espera, mas, pô, é ótimo estar aqui com vocês. Eu adoro. Porra, massa, cara. O prazer é todo nosso pra gente trocar uma ideia aqui, conversar. Esse é um programa, como eu comentei, né? Um programa específico, é o Design Connect, que a gente fala com brasileiros que estão fora do país para trazer, cara, visão, jornada, história, qualquer coisa. E aí, pra gente começar, se vai que alguém não te conhece, começa a contar a sua história. Começa a falar um pouco de você, até desde onde você quiser para trás até os dias de hoje. Os mais velhos me conhecem, mas os mais novos, eu vi isso lá no XDA. Vou contar a minha história voltando lá de trás. Cara, eu sempre fui um nerd daqueles hackers, né? Pegava um computador de 8 bits e fazia animação. Em vez de jogar joguinho, eu fazia animação. Então, quando a internet chegou no Brasil, eu já estava mexendo na internet há um tempo já com umas doideiras que, sabe, aqueles Blue Box, eu ligava para os Estados Unidos por um satélite da Embratel. Eram umas doideiras que a gente conseguia fazer naquela época. Então, eu já mexia com a internet assim um pouquinho e tal, e assim, era mais como se fosse uma BBS naquela época, não era a internet que a gente via aqui. Então, eu aprendi, cara, HTML num manual que eu baixei, e era muito louco, assim, aprendia cada sintaxezinha daquela e tal. Aí eu fui fazendo meus experimentos, eu aprendi tudo, né, na coragem, porque não tinha curso, não tinha nada, né? Então, eu comecei muito cedo trabalhando com freelance de desktop publishing, né? Chamava na época, eu imprimia uns folhetinhos e tal. Então, eu estava indo naquela direção do designer gráfico, né? A gente não sabia o que ia acontecer na vida, né? Eu era designer e tentei entrar entrei na faculdade de design, mas, cara, é impossível, eu já estava trabalhando, então era impossível terminar a faculdade, que era o FRJ, né? Você tem que passar o dia na faculdade. Aí acontece que eu trabalhei em agência de publicidade, né? Trabalhei na Artplan, foi a primeira agência que eu trabalhei assim. E logo na Artplan, para 94, eu já mexia com a internet, 94. Né? Tava para estourar a web nacional, mas eu já mexia desde 92, mais ou menos.
Então eu já sabia HTML. Eu entrei na Artplan como assistente de direção de arte, né? Aquela coisa bem agência. E começou a demanda dos clientes, né? De querer fazer web. Ninguém sabia nem por onde começar, né? O pessoal tinha que ter uma presença na web. Né? Os caras... Eu falei, eu sei fazer aqui e tal. Aí comecei a fazer de brincadeira umas páginas. Naquela época as páginas eram bem sofridas, né? Mas acabou que lá na Artplan mesmo eu fiz a primeira página da web da Petrobras, por exemplo, a primeira página. Não só eu, como a gente chegou a formar uma equipe, né? Foi a primeira agência web dentro das agências, foi a da Artplan, foi a gente que criou lá. Então a gente fez a Artplan, o site da Artplan, o site do Barra Shopping, foi o primeiro site, Bradesco Seguro. A Artplan tinha uns clientes grandes, então a gente conseguiu fazer uma opção de página, a primeira presença na web, né? Aquela coisa. A da Petrobras foi bem legalzinha para a época, né? Tinha GIF animado, era uma coisa uma novidade. Isso é bom, né, porque a gente fala, você fala hoje, parece que era uma grande coisa, né? Porque, tipo, é o primeiro site do Bradesco, mas é que não tinha nada, né? Tipo assim, você não tinha um login e senha para ver sua conta, né? Carpiu Tipo, o mato literalmente, né, cara? Era massa. E assim, era só você fazendo, né? Não tinha o programador que ia fazer o teu desenho. Você tinha que recortar a imagem. Tinha uns programas muito loucos, né? De recortar as imagens e tal, e você juntar numa table. Não era automático, sabe? A galera era muito doido. Mas era legal, esses constraints, né? Desculpa também que eu tô aqui já há uns 5 anos. As limitações. Eu vou Fique falar tranquilo. metade inglês, metade português, Se mas precisar, a gente põe legenda. Vocês me lembrem a palavra em português, que às vezes eu estou falando as coisas assim. Então, essas coisas ajudam o designer, eu acho. Sabe? Quando você tem um problema que você tem que sobrepassar ele, é muito interessante. Para mim, é quando eu fico amarradão, quando tem um problema para eu desfazer ele. Então, naquela época, eu fiz esses sites todos inicialmente, logo depois eu fui trabalhar na Globo, né? É aí que vem a história da internet lá. O pessoal que trabalhava na Globo era muito pouca gente, né? Tinha o Hiro, não sei se vocês conhecem o Hiro. Na web tinha até aquele adesivo, né? Eu também conheço o Hiro. Era o Hiro, trabalhava lá na Globo. E tinha mais uma galera, o Daniel Rotier, mais uma galera que trabalhava lá. E essa galera foi para a Globo.com. A Globo.com estava sendo formada, né? O Michel Lente, que trabalhava lá, então, foi montar a Globo.com. Então, a TV Globo precisava de gente para fazer os sites do jornalismo, de novela e tal. E aí eu fui para lá, eu tinha mais 2 designers, o Pablo, vocês devem conhecer também, e o Daniel Rotier, eram nós 3 designers, e a gente fez muito site da Globo lá. Inicialmente eu fiz alguns sites, tipo a Ana Maria Braga, o Jô Soares, eram as coisas de entretenimento, assim. E depois como tinha um setorzinho de internet que era quando a Globo.com saiu, ficou esse setorzinho, e depois a gente separou. Então aí eu fiquei com jornalismo, o Daniel foi para o Projac, aliás, o Daniel foi para comunicação e o Pablo foi para o Projac. E aí separou, né? O Pablo ficou fazendo site de novela, eu fiquei fazendo site de jornalismo. Eu fiz, cara, eu fiz todos os sites de jornalismo da Globo, assim, 3 vezes, né? Fazia ficava um ano no ar, eu já queria trocar, e Jornal Nacional, fiz uns 3 Jornal Nacional, até quando foi passando tudo para a Globo.com, né? E a Globo.com cresceu, formou aquele time gigante, e eu estava lá sozinho, lá fazendo os sites de jornalismo, aí comecei a passar os sites de jornalismo para a Globo. Foi aí que eu conheci a maior galera lá da Globo.com, né? O Felipe Memória, muita gente, o Tristão que está lá até hoje. E aí eu fiquei na Globo, cara, uns 7, 8 anos, e os últimos 6 meses eu fui na Globo.com, mas aí a Globo.com já estava tão grande, inchada, e eu fiz alguns poucos sites lá, conheci uns caras bem legais, tipo o Vitor Lourenço, por exemplo, que foi pro Twitter e tal. Ele estava lá fazendo Big Brother, e eu tinha feito o site do No Limite, então eu ajudei ele ali a criar o primeiro site ali Primeiro não, que eu já tinha feito quando eles foram mudar mesmo o site do Big Brother, que ficou uma parada bem gigante, acho que foi no 4º ou 5º.
Mas, e foi em cima do site do No Limite, né? Toda a navegação do site do No Limite, a gente passou para o Big Brother, e aí de lá foi... Os bastidores da Rede Globo aqui, vindo à tona. Agora tem uns 80% da audiência aqui que não sabe nem o que é No Limite, que dirá... Não, mas passou de novo, teve uma versão Voltou, nova, fracassada agora, então teve, mas assim, então o Giba foi do primeiro No Limite, né? Primeiro, segundo, terceiro, acho que depois não teve mais. Cara, já tá na 20ª, o Big Brother tá o quê? No 20º cacetado, alguma coisa. Ainda bem que não... Esse mercado de design, o Rotier, eu trabalhei com ele na casa dele. Legal. Trabalhei lá na casa dele fazendo... Quando ele tinha ainda tem, acho que até hoje ele tá fazendo isso com o Elance lá, que ele fica pegando, que agora é Upwork. Virou rei de lá, né? Um monte de projetos. Foi um dos primeiros projetos internacionais foi com ele, assim. E a gente conversou com o De Paola, recente, e o De Paola também trabalhou com o Rotier. Né? Tem uma galera que foi se encontrando e tal. E é que a Globo no Rio, e aí, obviamente, mais a Globo.com, mas ela foi uma grande incubadora de designers e principalmente do digital no Rio e para o Brasil depois. É isso que é legal, né? Acho que no Rio foi a Globo e em São Paulo foi o UOL, né? Sim. Você vê esses dois expoentes, assim, né? De que foi o caldeirão das pessoas que hoje estão aí no mercado mais velhas, né? E a Globo foi uma escola bem legal, porque eu fiquei pouco tempo lá com eles, né? Uns 6 meses, mas enquanto eu estava na TV, eu ia para lá direto e eu vi lá o laboratório de pesquisa nascer lá, uma parada super avançada para a época, eu acho, sabe? Ali aprendi pra caceta. E os caras que estavam lá era bom demais, né? Tá todo mundo aí. Cara, nos anos 2000, cara, a Globo.com ela sempre foi referência, principalmente arquitetura de informação, eles sempre foram muito bons, né? E a gente se esbarrou no Jornal Globo, né? Quando eu trabalhei lá no Jornal Globo, assim, meu último trabalho no Rio. Mesmo, né? Foi. É engraçado que eu trabalhei para tantas empresas da Globo, eu só não trabalhei para a rádio, mas para o Globo eu trabalhei. Nossa. E aí nessa jornada, em que momento aparece fora do país? Teve a Globo. Isso sempre foi uma vontade, até eu tô aqui no Canadá, mas eu tive uma outra experiência também que eu fui para os Estados Unidos, né? Texas, né? Não, foi Flórida. Flórida, tá. Então, quando eu saí da Globo.com, foi logo depois. Aí eu trabalhei ainda um tempo ali numa agência de um amigo meu que era do lado da Globo.com, então eu fiquei ali fazendo os freelas para Globo Filmes, né? As empresas da Globo estavam sempre em volta, né? E fiquei mais um ano ali, aí fui para os Estados Unidos em 2008. Mas eu queria abrir a minha própria empresa, sabe? Eu queria abrir tipo uma agênciazinha pequena e tal. Então eu fui com visto de empresário, mas era 2008. Olha como é que eu sou sortudo, né? Porra, 2009 foi a crise. Foi 2008 mesmo, foi 2008. né? 2008 e 2009, aí ele varreu. Caramba. Putz, cara. Aí eu não pude abrir minha empresa lá, acabei trabalhando para uma outra agênciazinha lá e fiz alguma coisa de web e muita coisa. O X ainda estava ganhando o nome, né? Eu fui em muitos eventos lá que ainda não se chamava o X, ainda era design e tal. Então, aí eu fiquei lá 4 anos nos Estados Unidos, né? Não sei se vale a pena contar, porque não foi uma parada muito ortodoxa. É interessante você falar até porque foi uma experiência que você teve, fez você voltar por algum motivo e agora você saiu de novo e parece que se assentou, ou seja, você teve um aprendizado ali, né? Sim, e foi bom para essa vez agora que eu vim para o Canadá, que agora é de vez, né? Eu não vou voltar mais, eu vou ficar por aqui. E a intenção, quando eu fui para os Estados Unidos, era também ficar lá, mas a gente chegou eu estava com, tipo, green card na mão, eu estava trabalhando na empresa com um cara que o meu visto era atrelado a esse emprego, né? Só que o cara era muito esquisito e ele tinha uma empresa de suplemento como fala, nutricional, né? De suplemento, whey protein e toda aquela linha. Então eu fazia... eu era tipo o diretor de criação da agência dele lá. Então eu fazia tanto web quanto os anúncios todos. Tinha uma equipe, obviamente, não só eu, né? Quando eu falo eu, é uma equipe. Mas eu era o diretor de criação disso. Então, assim, eu tava ali meio perdido, sabe? Eu tava assim, cara, eu quero trabalhar com o X, não é isso. Tal. E o cara
E o cara não queria me dar o green card, sabe? Ele só precisava assinar o negócio. Aí a gente começou a ter uns embates assim, eu não estava mais querendo trabalhar para ele. E o lance era voltar, então era 2012. Aí tu vê, a revista da Economist estava lá, o Cristo Redentor, né? É Voando. verdade, Brasil. O Brasil tava. Uns amigos falando, pô, volta pra cá, que tá ficando bom, não sei o que, tá todo mundo bem. Tá tudo bem que se encaixando para eu voltar, eu voltei. E aí eu abri uma empresa no Brasil de games, né? Foi que eu trabalhei com o Globo, eu fiz uns games para eles lá no início, assim que lançou o Globo. E assim, foi por acaso, né? Eu não tenho nenhuma entrada na Globo, não, viu? Esse do Globo foi assim, por acaso total, que eu estava fazendo os games e tal, e a gente foi na Conspiração, que tinha um amigo lá que trabalhava lá na Conspiração Filmes, né? E só um dia criativo que eles chamam lá. Eles chamam alguém de game, chamam alguém de filme, chamam um diretor, um ator, aí o pessoal fica conversando sobre. E a gente falando sobre game, os caras, a gente tem um trabalho aí, o Globo tá lançando, vamos fazer uns games. Aí a gente fez os trabalhos pro Globo também. Não tem nada a ver com esse papo aqui, né? Deixa me corta. Nada. Mas foi interessante, porque aí foi nessa época que eu tava assim, cara, Brasil, game, não tá combinando, entendeu? Por mais que eu tinha pego um puta bom cliente Globo, mas, cara, não conseguia extrair a grana necessária para manter um estúdio de game, entendeu? Com um cliente não dá. A gente pegou gás de SEG, né? Fez um quiosque com a gente, mas não dava grana para manter uma empresa de game. Foi nessa época que o IG, né? O IG no Infoglobo, né? A gente chama de IG, mas o pessoal pensa que é outra coisa. Aí foi que o Infoglobo, quem estava lá era a Kátia, né? E aí eu vi o anúncio de uma vaga interessante do X, e a Kátia estava lá, Kátia, aqui tem essa vaga aí. Pô, você tá querendo? Eu falei, tô querendo saber, né? Aí eu fui lá e acabei indo pro Globo lá. Fiquei lá mais uns 3 anos, quer dizer, 2016... Eu vim para cá em 2017. Então, 2016 foi meu último ano no Brasil, quando eu fiz o Táxi Rio, né? Com o Malheiro, André Malheiro, me chamou para fazer. E foi maneiro pra cacete, né? O Táxi Rio foi um projeto que eu gosto muito. No meu portfólio, o que eu usei de hero, né? De primeiro, justamente para serviu muito para quando eu cheguei aqui, um puta de um projeto de cabo a rabo, do zero, sabe? A gente fez análise competitiva, né? Tudo do jeito brasileiro lá, fizemos do nosso jeito, sem grana da prefeitura, né? Aquela coisa, não tinha verba para nada, ele se vira. E da prefeitura era tipo assim, com softwares que você conseguia usar, porque não tinha Mac, não tinha. Mas foi interessante. E eu passei isso, né? No meu portfólio, eu passo esse projeto sempre quando eu vou fazer alguma entrevista e tal. Porque ele é o mais completinho que eu tenho, porque foi de cabo a rabo, foi mobile, teve toda essa pesquisa da gente. Esse é um ponto interessante. Você sente que, como você falou, né, que você começou a faculdade, você já estava trabalhando, e aí, puta, é muito complexo terminar nesse processo todo. Você conseguiu ir para os Estados Unidos, você conseguiu emprego, e você não tem o diploma de faculdade, correto? Não, tem. Tem. Eu pulei uma coisa aí. Quando eu fui para a Globo, eu não tinha ainda. Tá. Mas na Globo eu tive a oportunidade de estudar de noite, né? Aí eu fiz jornalismo. Até porque, isso é interessante também de falar, porque na época a gente não aprendia o X em lugar nenhum, né? Você tinha que comprar uns livros e saber qual é o livro que você tinha que comprar, porque ninguém te dava dica, ninguém sabia de nada. Era brabo. E então, design era desenho industrial, né? Era desenho industrial, e o web era mal visto, assim, esses caras... E olhe lá, viu? Porque tinha muito designer de agência que, na verdade, como você fez marketing, não fez design industrial. Não era... Nem isso tinha uma trilha de carreira tão... Exato. Não me acrescentaria em nada eu fazer design naquela época, porque eu ia fazer um design numa particular, tinham vários amigos meus que eram professores lá, e às vezes eu sabia mais sem
sem estar me gabando, mas eu tinha professor que era amigo meu que vinha me perguntar como é que fazia isso. Eu falei, pô, como é que eu vou estudar nessa faculdade se o professor está me perguntando? Eu não vou aprender nada lá. Aí, mas nessa época, eu estava justamente fazendo aquela transição do design gráfico, vendo o que estava acontecendo na web, e era arquitetura de informação era o nome da coisa, né? Tava o livro, acho que já tinha lançado, do Peter Mordillo e tal. O mais perto de acadêmico disso talvez fosse não sei se o Robson já tinha criado a pós na PUC. Não, acho que foi um pouco depois. Ele foi 17, né? Alguma coisa Sim. assim. Não tinha quase nada. Você não tinha opções, você tinha alguma coisa na Faber Ludens, mas já era mais pra frente também. Curitiba já tinha uma discussão, né? Mas eu acho que eles exigiriam a gente estava num período onde esse tipo de coisa era especialização, né? E você precisaria da faculdade já para poder Não, graduação esquece. Ou era publicidade, arquitetura, desenho industrial e só, né? Por mim, eu não me incomodava em não ter o diploma, mas, cara, como a minha passagem pelas agências, né, de publicidade, isso eu senti muito, porque eu não era diretor de arte porque eu não tinha graduação. Isso machucou, sabe? Eu ficava como assistente, meu nome, assim, às vezes entrava nome de gente que nem tinha criado porque ele tinha que ser o oficial e eu não era o diretor de pesquisa. Eu ficava ressabiado com isso. Isso é um ponto bom, assim, porque a gente fala muito disso aqui e às vezes as pessoas não entendem, né? Tipo, não é uma questão de fazer diferença ou não fazer, ou de fazer melhor ou não fazer melhor, mas no mercado ainda existem algumas regras, existem algumas coisas, por mais que exista muita mudança nos últimos anos, pode ser que te limite, né? Pode ser que te dificulte alcançar alguma coisa que você queria. Então, por isso que é muito importante você tentar conhecer, inclusive, o mercado por onde você está indo, as empresas que você quer, para ver se elas exigem esse tipo de coisa, né? Exatamente. E eu estava vendo naquela época, justamente, a arquitetura de formação, quem teria esse conhecimento? Era o jornalismo, que fazia test-up, né? É verdade, cara. Que tinha biblioteconomia, por exemplo. Tem uma parte que o jornalismo, né, também ensina dessa parte de taxonomia. Ou seja, para mim valeu demais fazer jornalismo naquela época. Muito, muito, muito. Eu lembro até de umas matérias sobre revista e como escrever storytelling e tal. Que a galera... Eu estava já um pouco mais velho do que o pessoal da turma, né? Inclusive, eu estudei com o Vitor Guerra nessa época, né? Olha, cara! Conheci ele na faculdade. Na faculdade, a galera não dava importância para algumas coisas que estavam sendo dadas ali. Acho que a gente é muito novo quando vai para a faculdade. Total, Eu sinto que eu aproveitei pra caceta. Eu extraía dos professores, sabe? Eu tive embate com o professor, porque eu lembro que tinha uns caras de teoria de comunicação. Eu não sou ninguém, né? Mas eu gostava de ter um embate com um cara ali e eu pensava de um jeito diferente. E era muito, muito enriquecedor debater com os caras, porque aqueles caras, eles sabem pra caceta, mas eles estão ali, não conversam com... Os alunos não querem saber da matéria. Não absorve, ele não aproveita, passar, né? E eu tava ali amarradão, querendo saber mais, e o cara acabava a aula falando, mas aí eu queria perguntar mais. Então os caras se amarravam em mim, assim, Que massa. Um elemento que eu achei bem legal na sua história é como o portfólio e os projetos que você tocou foram fundamentais para reforçar o que você era capaz, né? Para mostrar a sua capacidade nessa jornada de construção, né? Inclusive a jornada de construção do UX no mercado, né? Você falou, por exemplo, né, do táxi. Porra, até hoje é o meu hero, né? Como que o portfólio ali foi uma peça que para você foi fundamental nesse aspecto? E até hoje, como é que você vê, assim, a importância de um portfólio na sua atuação e atuação de outros designers? Cara, é muito importante. Eu tenho um problemaço com essa coisa do portfólio, e eu só estou descobrindo isso agora, assim, do ano passado para cá, que ainda não tenho um diagnóstico nem nada, mas, cara, a ansiedade que eu achava que eu tinha era muito maior do que eu achava que eu tinha, entendeu? Então, acarretou várias paradas, assim, eu tô me conhecendo muito mais, assim, do ano passado para cá. E portfólio sempre, para mim, sempre foi muito duro botar alguma coisa online, sabe? Vocês veem que eu tô aí há um tempão, eu praticamente nunca subo no palco, eu não participo. Eu tô participando aqui com vocês, para mim é um super milagre, viu? De estar aqui, botando a cara. Acho que esses anos agora de Zoom, eu meio que perdi um pouco a vergonha de aparecer no vídeo aqui e tal.
subir em palco ainda não, ainda não cheguei lá. Mas É o então, próximo passo, é o próximo passo. eu subo assim rapidinho, dou um tchau e vou embora, porque eu não consigo ficar ali naquela coisa, aquela exposição. Para mim é muito dura ainda. Então, o portfólio para mim era isso, sabe? Para mim era uma janela que eu botava minhas coisas lá e tal. E tu vê que eu tenho, sei lá, mais de 20 anos só tive uns 3 portfólios. Eu só parei para desenhar um portfólio umas 3, 4 vezes na minha vida, né? Esse último que eu fiz aí foi em 2017. Assim, cara, sabe quando você faz a coisa assim, doendo, assim, que eu não queria fazer, mas tem que fazer. É o que você tá falando, é importantíssimo, porque como é que os caras vão ver o que você faz e na hora que você fazer uma entrevista, é muito bom você ter ali já descrito tudo que você tem e tal. E isso, eu acho que eu vi vocês falando aí com alguém, eu acho, não sei se foi com o Rafa, de treinar o que você está fazendo, né? A entrevista, você fazer várias entrevistas. Eu fiz várias entrevistas, porque eu não passava em várias, entendeu? Por soft skills, sabe? Porque eu ficava muito nervoso e perdia completamente. Aí já para o Canadá. Já para o Canadá. É. Os Estados Unidos foi completamente diferente, eu não fiz muita entrevista. Você foi trabalhar numa agência. Lá, foi outra coisa. Mas e essa questão porque você falou é muito interessante cara, se você está num país, por mais que você tenha todo esse background que você contou, toda essa história que você contou, porque aqui você construiu conexões, aqui você criou network, e ali, puta, etc. A Kátia, puta, você quer vir? Vem. Agora, para fora, ninguém te conhece, né? Então, como é que você vai se apresentar que não seja pelo seu portfólio, né? Como é que você vai vender o que você é sem um portfólio, né? Você sente que se você não tivesse gasto esse tempo, você teria mais dificuldade? Não, com certeza. E você pegou no ponto específico, porque justamente no Brasil eu meio que conheço a galera das antigas e tal. Se rolasse um job para mim, o pessoal meio que me chamava, assim, não, né, nem chegava às vezes a botar no jornal. Eu sempre pulei de job assim, então eu não tinha nenhuma experiência em fazer entrevista, né? Quando eu cheguei aqui, eu falei, vou lá e falar o que eu sei. Não é assim, né, cara? Você tem que estar preparado, porque às vezes você sabe, mas você não. Eu sou muito coloquial também, carioca, aquela coisa, né? Até eu pegar o jeito de falar direitinho e tal. Carioca é meio estrambelhado, vai de chinelo, vai tudo. Né? Eu sou meio assim também. Eu peguei isso do Rio, eu nasci lá, não tem jeito. Mas você tem que se colocar na presença ali, né? Falar direito e saber o que está falando. Então você tem que estar com a tua atenção 100% na entrevista, cara. E o portfólio é onde você vai estar. É tipo a tua cola, né? Você tá com ela na tela, você vai mostrar para ele, você lembra ali o que você está falando e tal, contar as histórias. Aí quando o cara te faz a pergunta, você já sabe onde está, você já lembra como foi feito, você já fez essa entrevista 30 vezes, na 31 você vai fazer ela perfeita. Eu lembro que quando eu fiz a entrevista que eu passei eu tô na D2L, que é a D2L. Tem no Brasil também, eu só descobri isso depois que eu tava lá. Que eles são bem grandes, né? Quando eu passei nessa entrevista, eu tava assim já, tipo assim, cara, vou fazer mais uma entrevista. Aí eu tava tranquilão, né? Relaxadão, já sei o que eu vou falar. Eu já estava assim, eu já estava tomando tanto não das entrevistas que eu pensei, mais um não, mas tô aqui treinando, parado. Mas aí fluiu, isso que é o lance. Eu passei aqui em 3 entrevistas. Todas 3. Eu tô falando um caso muito pessoal, né? Porque eu fiz 50 anos e tal. Então, toda vez que eu passei, tinha alguém mais ou menos da minha idade para conversar de tete a tete comigo, de UX, de não sei o quê. E eu percebo que isso fez um diferencial na entrevista, entendeu? Boa. Mas é porque talvez eu seja um cara um perfil bem diferente do que eles estão acostumados. Aqui tem, cara, a galera, é o que a gente estava falando, aqui o pessoal consegue fazer um cursinho, fazer um bootcamp de 1 mês de UX e super qualidade foda, né? Norman Nielsen faz 10 cursinhos e os caras aqui têm grana para pagar. A gente para pagar isso aqui, né? O Brasil, em dólar e tal, é absurdo. Tanto que conta-se nos dedos aí quem tem os cursos, né, da Nielsen. E quem tem no Brasil vai embora. E provavelmente quem pagou foi a empresa, em alguns casos. Não tem muita... E você sentiu... Eu lembro quando eu conversei contigo, quando você se mudou,
que você tinha ido já sem trabalhar, né? E você estava procurando, não foi um negócio assim? E Porque você falou que você teve uma dificuldade de encontrar a cultura da galera, né? Tipo assim, porque era muito diferente, né, as entrevistas, né? Pois é, as entrevistas eram completamente diferentes, eu não tinha noção disso. Eu achava que você fazia no Brasil, às vezes rolava era uma entrevista e o cara se decidia, né? Aqui não. Você fala primeiro com alguém do RH, né? Alguém que te contacta, alguém te achou no LinkedIn, ou você mesmo aplica, né? E aí essa pessoa vai entrar em contato contigo para te dar uma sondada. Ela vai te telefonar, vai ser uma ligação de 15 minutos, saber qual é a tua. Aí ela já capta se você fala inglês, já aqui no Canadá não pode perguntar se você está com visto de trabalho ou não, porque se você está procurando trabalho é porque você está com visto, então tem umas leis malucas assim, mas algum ou outro pergunta como é que você está, a sua situação aqui no Canadá e tal. Alguns perguntam, mesmo não poder. Mas Vai que o cara fala que tá ilegal, né? Tipo, como é que você reage? nem tem, aqui no Canadá não tem como ficar legal, né? Isso que é o lance. Assim, nos Estados Unidos é mais fácil, o cara vai de turista e se larga lá e depois se vira. Mas aqui no Canadá não tem como, porque tudo você precisa da documentação, e se você não tiver, você não consegue fazer nada. Ou é turista ou não é nada. Não consegue ficar aqui ilegal. Deve até ter, mas os caras devem sofrer, cara. Não deve poder entrar em lugar nenhum, passar cartão, sem fazer nada. Olha que foda. Me perdi. O que eu tava... Não, e aí você estava falando da dificuldade, a questão da diferença do negócio, e você citou a questão da idade. Uhum. Você, óbvio, é uma experiência particular sua e tal, mas você falou que nas 3 que você passou, coincidentemente, tinha pessoas ali na mesma idade que a sua para trocar sobre design, ou seja, era alguém da sua idade e alguém de design. Não era do RH, não era alguém mais velho do RH, não, era alguém da sua idade falando de design. Você sente que essa questão da idade para sair do país é uma questão ou vai variar? Ou eu acho que vai variar, e para mim foi meio que uma paranoia por um tempo. Eu falei, pô, será que o pessoal não está me querendo porque eu sou velho? Porque aí eu via o pessoal contratando e era uma pessoa novinha, quase que júnior, sabe? Eu falei, pô, eu tô mandando para as vagas erradas e tal. E aqui, assim, eu acho que o Brasil estava até mais avançado em algumas partes de controlar o X na empresa e tal. Assim, como é que eu vou explicar isso? Estrutura de time, Estrutura processo. de times. Eu acho que o Brasil estava mais avançado nisso do que aqui. Aqui algumas empresas avançam, outras ficam naquela coisa do X embaixo de TI e faz UI aí e pronto, entendeu? Então, o Product Designer aqui, ele é o X e faz UI também, entendeu? E no Brasil a gente tem essa separação, né? Tem gente que só faz pesquisa ou só chega até um wireframe e tal. Hoje em dia a gente está pulando o wireframe, já está passando para o UI direto, não existe mais wireframe, né? E isso para mim era um pouco... Eu estava sempre tentei fugir de UI, né? Até porque eu vinha de design gráfico, e aí eu passei para arquitetura da informação, então eu queria aquilo, eu queria projetar a estrutura, sabe? Né? Eu quero trabalhar com a ideia principal. O UI para mim foi perdendo um pouco do peso, e hoje eu já vejo tudo misturado. Assim. Hoje em dia, tipo assim, eu não consigo mais tirar o X de UI. Assim, é tudo junto para mim. Mas eu tive essa dificuldade quando eu cheguei aqui, porque o pessoal queria um perfil diferente do meu. Entendeu? Eu estava querendo fazer outra coisa e o pessoal queria gente para fazer UI. Aí eu, sempre que me perguntavam de UI, eu dava uma fugida, que eu não queria fazer. Mas acabou que eu entendi isso, e aí eu botei mais UI. Eu gosto de fazer UI, só que eu não queria que fosse... Eu não queria perder tanto tempo fazendo UI, sabe? E ao mesmo tempo é estranho, né? Porque eu tenho tanto tempo e minha carreira nunca foi muito linear, essa coisa de ter vindo para os Estados Unidos, voltar para o Brasil, vir para cá. Então eu nunca cresci linearmente na carreira. Eu fui lead em alguns lugares, mas eu nunca servi também para ser aquele chefe, né? Aquele líder do time. Eu sou um líder muito informal. Eu sou aquele cara que
até acabo liderando, mas por estar ali, por saber um pouquinho mais, às vezes, Por que a referência, por técnica e tal. referência. E eu tenho falado isso com a minha chefe agora, porque ela queria que eu subisse para ser líder de pessoas e tal. Eu falei, cara, não quero ser líder de pessoas, eu quero liderar o projeto, mas não as pessoas. E aí lá na empresa agora tem essas vagas de principal, né? Bem focado, assim. Então eu tô meio que visando esse caminho para mim. Carreira Y ali, né? É interessante isso tudo que você está falando, poxa, porque a gente estava falando mais cedo com outro convidado sobre a mudança e tudo mais, né? Como é que as coisas começam do zero, né? Você tem que reaprender e tudo. E depois que eu fiz algumas entrevistas para cá, em Portugal e Alemanha e tal, e é muito curioso esse processo de você ir aprendendo como é que funcionam as entrevistas, porque depois de 20 anos, 20 e poucos anos no Brasil, você meio que já sabe como é que funciona o rolê, você já sabe como é que a entrevista vai ser, você sabe que foi uma merda ou que não foi, você sabe com quem que você fala, você sabe que tipo de empresa quer, que tipo de coisa que você apresente, todo esse rolê. E quando você começa a fazer para fora, é isso que você falou, você não faz ideia de que eles só querem UI. Você não faz ideia. Já fiz entrevista, eu falo isso pro Lênin, de head, gerente para fora aqui, e o cara pedia portfólio, sabe, de interface. Eu falei assim, como assim? Peraí, calma. Então, você tem que começar a entender, inclusive, quais são os perfis de empresa para qual você está se candidatando, né? Porque antes você tinha clareza. Puta, se eu me candidatar para Globo, certeza que eles são mais maduros. Agora, no Canadá, não sei se eu me candidatar para a CNN Canadá, se eles são tão maduros assim, né? Você não tem essa clareza, né? Pois é. Eu cheguei aqui a trabalhar na Boeing, né? No pior momento também, outra sorte minha. Entrei na Boeing, acho que foi de janeiro para fevereiro, e em março veio a pandemia, né? Nossa, cara. Aí A foi melhor período... empresa para estar numa pandemia era na Boeing, onde 98% dos aviões estavam no chão. Aí foi o período que eles tiveram os 2 acidentes sérios, que eles perderam muita grana, eles cancelaram o contrato com a Embraer. Aí veio a pandemia. Nossa, Pois cara. eu ia ficar 1 ano, eu acabei ficando só uns 4, 5 meses. Mas assim, deu tempo de ver como que era a estrutura, né? Que era muito esquisita, né, para mim, assim, era um o pessoal de TI era muita gente de TI, muita gente, era tipo um designer para 20, 30 developers, né, de todos os tipos, assim. E o lance do Scrum deles era a parada mais hardcore que eu já vi de Scrum. A gente tinha que passar 2 dias na sede lá, com tudo em quadros, assim, o pessoal imprimia, olha só, imprimia as histórias, não lembro lá se era Rally, o que era, o pessoal imprimia, acho que era Rally, o pessoal imprimia as histórias, botava no quadrinho, e quem dizia, cara, era um workshop louco que era só Scrum, né? Dava para fazer online, mas... Então, tem cada estrutura muito louca de empresa, e tu vê que é uma empresa grandíssima, Boeing gigante, mas o X era meio que uma parte da TI. Hoje em dia, eu vou fazer a entrevista, a primeira coisa que eu pergunto, assim, no finalzinho, tem pergunta, eu falo, como é que é a estrutura de um X aí? Tá embaixo de quem? Já pergunto lá. Boa pergunta. Né? Eu quero saber qual é a estrutura de um X dentro, porque quanto que do meu trabalho vai ser evangelizar a empresa? Isso não existe mais, né? Tanto que eu não usava esse verbo de evangelizar. Olha, aqui a gente usa bastante ainda. Ainda, né? Cara, e olhando assim para o final de toda essa sua trajetória, assim, uma baita experiência de idas e vindas, e que não parou, né? O que você deixa de dica para quem tá, cara, pensando em mudar, pensando em ter essa vida de, pô, vou tentar sair do Brasil, ou vou abrir um negócio, seja o que for. O que você carrega e fala assim, cara, se eu pudesse, inclusive, voltar no passado e falar pra mim mesmo, né? O nosso convidado anterior falou isso, cara, se eu voltasse no passado, eu ia falar isso pra mim mesmo. O que você deixaria pra galera aqui? Ó, eu vou dar uma de ET Bilu aqui, só que um twistzinho. Busquem autoconhecimento. Porra! Boa.
E isso eu tô falando por causa desses 2 anos para cá de pandemia que, né, cada um tá digerindo de um jeito e para mim foi mó doideira eu me descobrindo aqui talvez com Asperger, talvez a ansiedade com certeza era muito maior do que eu esperava. Ou seja, eu tô me conhecendo agora e eu tô vendo que eu podia ter sido muito melhor se eu tivesse conhecido esses meus problemas, que para mim era ansiedade, fico nervoso na hora de fazer entrevista. Não é isso, cara. Você tem que cuidar disso porque teve entrevista que eu travei e não conseguia mais falar, travado de ansiedade, sabe? Então, isso teria me ajudado. Por exemplo, eu falei aí de palco e tal, eu teria sido outra pessoa se eu pudesse, né, subir lá no XConf, falado. Eu só participo e não subo, não falo nada. Mas eu tô mudando, tô louco para participar agora sei lá, de um painel. Ainda não vou subir sozinho no palco, não, mas um podcast, uma coisa assim. Ou seja, a minha seria isso mesmo, busque autoconhecimento e os soft skills, né, que estão em alta total. O X você vai aprender no curso, entendeu? Assim, isso que é um diferencial grande também, que o que essas pessoas mais velhas viram em mim na entrevista é a experiência que você tem, que você só vai ter depois que você ter trabalhado na área mesmo, sabe? Você vai aprender pra caceta no curso do Nielsen, vai sair lá com o teu certificado, mas se você não fizer entrevista, não exercitar empatia, né? Porque ela não vem automático com o curso, né? A empatia de começar a entender como que o usuário está pensando, apesar dele estar falando outra coisa, entendeu? Ele está falando uma coisa, mas ele está fazendo outra. Ele está mostrando para você que não é aquilo que ele está falando. Então, isso demora você participar. Hoje em dia, eu participo de várias pesquisas, né? Que eu estudo online, eu vou lá, fico com uma mosquinha, só para ter uns insights, entender mais do usuário e tal. Então, tem coisas que são básicas da nossa profissão, que talvez nos cursos não ensine, assim, porque são soft skills também, e não tem como aprender a não ser fazendo, a não ser errando, fazendo, né? E o lance é isso também, de não ter medo de errar, né? Você tem uma comunidade inteira aqui, se você achar que está errando, você tem que chamar alguém, fazer uma mentoria, né? Chama um mentor, chama os amigos mesmo que você já conheça para mostrar o trabalho. A gente faz isso muito lá no trabalho. Toda semana tem 2 horas de design de crítica, né? Você mostra o que você está fazendo para os teus peers lá, tem 25, 30 designers lá. Então a gente forma grupinhos de 5 e mostra o trabalho, o pessoal dá feedback, isso aqui é legal, isso aqui não é. E tem uns caras que trabalham lá na empresa já há 10 anos, então eles sacam umas paradas porque tu não sabe ainda, né? Isso é um problema também, que cada job que eu trabalhei era uma indústria completamente diferente. Até a aviação, eu trabalhei. O Buriti também, né? Foi trabalhando na Embraer. Muda. Isso é uma das maiores vantagens do design e um dos maiores sofrimentos, né? Porque toda nova indústria, você basicamente é júnior também ali naquilo. Chaveia tudo. Não tem jeito. É vantagem, é legal, mas você tem esse componente, né, de desafio aí. Isso é ruim pro sênior, porque às vezes o pessoal espera de você muito mais, né? Eu senti isso quando eu entrei nessa empresa. O pessoal me contratou assim como se eu fosse meio que um superstar, sabe? Eu fui percebendo isso depois, assim, que o pessoal vinha falando comigo, não foi isso tudo, não, calma aí. Sensacional essa conversa. Fica aqui o convite, inclusive, para você voltar em outras conversas com a gente, cara. Mas eu acho que eu tenho muita coisa acumulada para falar, porque eu fui E falar, vamos. mas se vocês quiserem eu volto, sim. Não, vai sim, tá? Já vamos armar isso daí. Você vem com a gente no Bond UX, em alguma outra coisa. Porque sim, cara, é muito legal trocar ideia com quem tem toda essa jornada, porque é um almanaque, né? É uma enciclopédia de história, cara, e que é importante a gente trazer pra galera que tá começando, né? Ver como é que foram os primórdios e dar valor no que tem hoje. Sim, eu tô amarradão de ver as pessoas novas entrando, porque é justamente, você vê o cara fez aquele curso, a gente sabe pra caramba de UX, mas ele não tem ainda o traquejo e tal. É muito legal ver essas pessoas novas entrando, e principalmente que veio de outra área, né? Tem muita gente que veio
paisagismo. Tem um cara que trabalha lá no MB de paisagismo, não sei como é que chama em português, exatamente aquela arquitetura, sei lá o quê, que ele fazia justamente paisagens de Paisagismo entrada mesmo. de prédio, essas coisas. E o cara muito virou um louco. X, cara, e um dos melhores que eu tô vendo assim Que no animal. vídeo, sabe? Só- É, Muito bom. é bem legal. Cara, porra, valeu. Brigadão, viu? Valeu pelo seu tempo, por ter destravado aí com a gente essa conversa, cara. E qualquer coisa, grita a gente também, viu? Obrigado vocês, cara. Foi muito legal estar aqui. Porra, massa. Mas- Valeu. Bom começo de noite pra você. Valeu. Valeu, Proje. Abração, Até cara. pra... Valeu. Você Tchau. fala, Falou, Breg. Proje. Tchau. E aí, Buriti, o que você achou do papo? Com esse seu velho amigo? Cara, eu tô aproveitando, como você falou, tô resgatando o Rio de Janeiro. Cara, eu acho que, putz, as mensagens estão sendo muito boas. Não dá para negar isso. E aqui a gente trouxe mais uma, né? Tipo, principalmente quando ele fala ali dessa coisa de se conhecer mais, que é algo que a gente fala muito fortemente no canal nos últimos 2, 3 anos, né? Inclusive fizemos o nosso workshop com esse objetivo, né? De ajudar as pessoas a se conhecer. E ele traz isso magistralmente ali no final, né? Mostrando como é de fato importante. E eu vejo que é importante, Rodrigo, principalmente se você vai sair, né? Teve Porra. outro vídeo de outro convidado, acho que foi o Al, que ele falou sobre o momento que você muda, você perde toda a rede de apoio, né? Então, se Nossa, você não se conhece e não entende o que significa para você, né? Eu sempre falo que mudar, você precisa entender o impacto que isso tem e, de fato, por que você está mudando. Porque na hora que você não tiver uma mãe, um pai, um avô para ajudar, na hora que você não tiver aquele zona de conforto, como eu brinquei o biscoito que compra, né? Tipo, a Ana e eu compramos um carro, eu não entendo nada de carro nem no Brasil. Aqui, então, foi assim, meu amigo, como é que eu vou fazer? Não sei, vamos numa loja, porque é o único lugar que eu tenho. Então, você tem que ter muito essa clareza de se conhecer e saber os seus limites, né? tipo E eu acho assim, que ele trouxe isso, muito bom. o design é o último dos elementos que realmente vão fazer a diferença na mudança, né, cara? Você pode ir por ele, né, através dele, né? Exato. Mas a mudança ali é família, é vida, é idioma, é cultura, é apegos. Cara, é sensacional isso. E é muito legal que aqui nessa. Não é série, que é programa. É programa, A é gente não programa. vai não é matar série. isso. A gente tem quebrado, inclusive, alguns paradigmas, né? Porque a língua, essa questão do autoconhecimento, né? Da capacidade que o design brasileiro tem, como ele é enxergado. Puta, isso eu acho que está sendo Tá bem legal. transformador Não. para o mercado. E é legal porque a gente tá conversando com gente que é velho de casa e gente nova, né? E de setores diferentes, atuando em setores diferentes. Cara, putz. Mas, ok, eu e o Buriti gostar, não importa. Você que tá assistindo, tá Não gostando? importa. O que eu vou fazer independente Ah, de ele é pessoas. egoísta, mas eu me preocupo com você. Você tá curtindo? Fala pra gente. E um dos sinais é você dar like nesse vídeo. Aperta o botãozinho like. Eu tenho que fazer sua parte técnica jabá aqui. Então, Tem que dar um likezinho. dá like, Tem compartilha. o negócio do sino, né? Tem o negócio do Tem o sino. sininho para receber notificação. Tudo isso faz parte do algoritmo. E é muito importante. Esses dias você publicou um vídeo do Álvaro que ele faz uma super explicação, cara, de por que você tem que dar like, por que você tem que comentar. Eu falei, meu, eu não tenho essa tática toda, não. Não, né? Eu já vi vídeos assim, ó. Só seguir o canal não resolve, porque o YouTube não tá te entregando aquele conteúdo. Você tem que clicar no sininho. E se você comentar também, entendeu? Ou curtir e descurtir, não tem problema, isso engaja. E no final, é como o pessoal fala, Rodrigo, assim, o pagamento do trabalho, é esse feedback, na real, né? Total. É meio romântico, mas a real é essa, assim. Saber se a galera curtiu, as views, o share. Isso é que ajuda, de fato, a você saber se... E o YouTube sacaneia, tá? Esses dias eu tava conversando com o David Art e ele falou, cara, tá caindo o número de likes, assim, monstruoso, mas é porque o YouTube tá mudando o algoritmo, tá? Então, a gente precisa de você pra segurar
né? Tem uma história, Rodrigo, que ele vai obrigar você a fazer dancinha no Rios ali, porque parece que só se fizer o Rios é que bomba. É Rios, né? Ou não? Deve ser. Não, David, não vai, tá? Eu gravei o Semiose com ele, com o Luan, né? Então vai sair Sim, eu vi. podcast aí. Cara, mas chega de conversa. O papo foi sensacional, eu curti pra caramba. Mas você também fala pra gente, compartilha, marca a gente. E aí, ó, Isso. tem Bund UX, tem Design Connect, tem Good Morning UX, tem os vídeos que eu solto, tem YouTube, tem podcast. Tem podcast, Podcast, Spotify, tem Google Med, Podcast, tem procura tudo lá. quanto é coisa. Gente, coisa, né? Conteúdo que não falta aqui pra você. Então, é Não. isso. Chega. Chega porque pra você tá tarde. Já é mais Sim. de 11 horas da noite, pro Buriti. Bom dia para todo mundo. Grande abraço. Tchau.